Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vocês aí. Que o Senhor Jesus Cristo ajude, as pessoas nos últimos tempos. Estou aqui para trazer um conhecimento bíblico, que tem gerado muita polêmica ao longo dos anos, E aí eu resolvi fazer essa videoaula aí. Deixa eu fixar aqui o conteúdo bíblico, E aí eu vou falar dentro dele. Ok? Aí, pronto, perfeito. Deixa eu só atualizar aqui. Aí, perfeito. Bom, vamos lá. Paulo deixou duas advertências em 2 capítulos dentro da Bíblia, a advertência acerca das falsas doutrinas. Se você for aprofundar um pouco sobre a questão das falsas doutrinas, ela vai muito mais profundo do que isso. Eu vou discorrer o principal dela, que tem gerado muito debate por aí, Então, vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a segunda carta dele, no versículo 13 em diante. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Tanto Moisés como a lição do Velho Testamento era transitório. Por isso que você encontra lá em Mateus capítulo 5, Jesus falando assim, abre aspas, está no texto. Até que tudo se cumpra, fecha aspas, só esse pedacinho. Aquilo ali tinha uma data de validade. Era exatamente o que Paulo, mais tarde, lá na frente, ia trazer à tona. Percebendo como é que as coisas estão ficando mais claras agora, Tanto Moisés como a lição do Velho Testamento, que lá existiam 613 preceitos das leis que Deus deu aos filhos de Israel. 2 vezes em capítulos diferentes, Deus fala: esse é os preceitos que hoje vos dou aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel. Então você vai ver muito isso no Antigo Testamento. Aquilo ali foi dado para aquele povo específico. Tem coisas de lá que servem para nós hoje. Só que tem pessoas levantando bandeira da falsa doutrina e fazendo gambiarra e adaptando no tempo da graça. Não é à toa que Paulo falou assim, escrevendo para Timóteo, capítulo 1, tá lá no texto, abre aspas. Querendo ser doutor da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Era isso que Paulo estava advertindo. Paulo estava preocupado, porque o pessoal queria de novo se fazer doutorado da lei. Olha só para você ver. Os cristãos, saíram do judaísmo e se converteram ao evangelho e queria trazer as práticas judaicas de novo. E aí Paulo advertiu, falou: se vocês deixar circuncidar ou até mesmo empregar falsas doutrinas para vocês, da graça vocês vão cair. Só que quando eu analiso um pouco mais, sobre essa questão, pode acontecer o fato, isso aqui é uma verdade verídica, viu? Pode acontecer o fato de ter pessoas que ainda não entrou para a graça. Ou seja, tá falando de Jesus, mas Jesus não está na vida dela ainda. Tá falando do Espírito Santo, mas pode acontecer o fato perigoso do Espírito Santo não estar na vida da pessoa. Sabia que isso pode acontecer? Você sabia que é possível eu se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo sem Jesus estar lá dentro e sem o Espírito Santo estar lá dentro? Porque quando a pessoa está inchada na sua carnal compreensão, ela está inchada no conhecimento dela, está inchada na carne. Por quê? Ela não tem o Espírito Santo. Então, como é que as coisas clareiam bastante, Vamos lá. Então nós já discorremos aí o primeiro verso de número 13, Vamos lá no 14 agora, Mas os seus sentidos foram endurecidos.
Porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. A lição do Velho Testamento foi por Cristo abolida. Que lição que é essa aí? São coisas que está lá na Torá, nos 613 preceitos, que as pessoas querem trazer de volta e adaptar no tempo da graça e levantar como doutrina de salvação. Você percebeu agora por que o título de Colossenses 2, 4, 23 adverte acerca das falsas doutrinas? É exatamente isso que está acontecendo em algumas denominações, não são todas, tá? A gente sabe na teologia cristã quais são as doutrinas de salvação. Eu vou citar as principais delas: queda, redenção, salvação, transformação, libertação. Entre essas tem uma lista gigante. Depois eu vou pegar uma cópia da lista lá e deixo nos comentários do vídeo, se der, né, para fazer isso. Eu tentei fazer isso em outra página lá, não deu muito certo. Vamos lá. Tem uma fala muito fraca das pessoas que falam assim, ó: então o Velho Testamento não serve mais. Não, o Velho Testamento serve. Toda a escritura é divinamente inspirada para correção, exortação, arrependimento, transformação, entre outros requisitos importantes. Correto? Só que eu não posso pegar coisas que Jesus cravou na cruz do Calvário e trazer e ensinar para o povo. Não tem fundamento bíblico para isso. Não tem base bíblica para isso. Vamos avançar. Vamos lá. E até hoje, quando é lido Moisés, as 613 mandamentos da Torá. Por isso que Jesus cansou de falar para eles das Escrituras. Quer ver como é que a Bíblia tem a resposta? Jesus está passando pelas searas, os seus discípulos tendo fome, pegaram espiga e comeram. Os fariseus vendo isso já ficou perturbado. O teu discípulo está fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Jesus disse: não tendes lido o que fez Davi e que com ele estava? Essa resposta está em 1 Samuel. Eu não vou me lembrar bem o capítulo, mas está lá no texto. Samuel chega ali, conversa com o sacerdote, pergunta: tem pão comum aí? Não, não tem. Mas tem pão da propiciação aqui, né? O sacerdote respondendo para ele: eu tô com um monte de gente aí que está perecendo de fome. E aí o que o sacerdote fez? Pegou os pães e entregou para Davi, e Davi pegou e levou para o povo. Jesus apontou as escrituras para ele. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Se ele soubesse o que significa misericórdia, é o que Jesus quer. Jesus está querendo mais sacrifício. A resposta está dentro dessa temática aí. Vamos lá. O véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converter ao Senhor, então se tirará o véu. Tem pessoas que ainda estão carregando o véu. Que véu que é esse? O véu da cegueira, do entendimento. Por isso que a pessoa está inchada na compreensão dela. Não está discernindo o que a Bíblia está querendo dizer. Agora as coisas vão ficar mais claras, quer ver? De acordo com a Bíblia, a morte de Cristo aboliu a lei, né, cerimonial e ritual do Antigo Testamento, que incluía, tá lá, Colossenses 2, 14, 17, a lei que tinha ordenanças que era contra nós, as leis das cerimônias, rituais, purificação, essas coisas, Jesus tirou. É por isso que quando você vai pesquisar no Novo Testamento alguma ordem de via expressa, uma observação, algum mandado, alguma coisa, você não encontra mais. Porque Jesus tirou fora. E Jesus tirou fora com a morte dele. Então veja que tem uma construção. Quando Jesus parte para a glória, né, os discípulos começam a jornada. No caminho entra o apóstolo Paulo e Paulo começa o seu ministério. E aí ele vai embora. A Bíblia ela tem um segmento. Ela foi construída em uma ordem. Ela não foi construída de forma aleatória. Não. Teve uma ordem, sequência exata dos textos, as cartas direcionadas às igrejas daquela época. Vamos lá.
Efésios 2,15. A lei dos mandamentos que estavam em forma de ordenanças foi abolida pela morte de cruz. Vamos ver na Bíblia agora, como é que fica isso aí. E aí vocês vão entender o que é que tem gerado muito debate por aí. Eu acredito que isso aqui vai ficar bem mais esclarecido, né? Vamos lá. Efésios. Tá aqui, ó. Livro de Efésios, capítulo 2. Do versículo 15 em diante, eu vou ler o título lá em cima do texto, ó. O gentio e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então todo mundo que chega até o Senhor Jesus Cristo é justificado pela fé. Todos são unidos num só povo, no mesmo sentido, de caminhar para o céu através do arrebatamento. Verso de número 15, ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha lá. Cristo vem e retira as coisas de ordenanças que foi direcionada só para os filhos de Israel, e o povo quer adaptar esse negócio. Olha lá, ó como é que as coisas ficam mais claras agora, quando você cavuca as escrituras. Ó. Algumas das leis que foram abolidas incluem leis sobre sacrifícios e ofertas, leis sobre a pureza ritual, leis sobre a observância de dias santos e festas, lei sobre a circuncisão. Essas coisas não servem mais. Entendeu agora por que é falsa doutrina? Paulo escreveu isso, vamos arredondar a conta aí, quase 2000 anos atrás. E as pessoas querem trazer esse negócio de novo. Olha o checkmate que a Bíblia dá. Ó. No entanto, a Bíblia também ensina que a lei moral de Deus, que é expressa nos 9 mandamentos no Novo Testamento, que se refere à nova aliança entre Deus e o homem, a partir de Cristo Jesus ainda é válida. Se você for pesquisar dentro da Bíblia, os 9 mandamentos espalhados no Novo Testamento você encontra. Mas você não encontra uma citação do sábado, nem lua nova, nem festa judaica, nem comida, nem bebida. Sobre a questão da bebida eu vou explicar mais para frente. Eu quero avançar aqui. É relevante para os cristãos nos dias atuais. Romanos 13, 8 e 10. O amor e o cumprimento da lei. Aí entra Gálatas 6, 2. E aquela parte que Jesus disse assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a este. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende todas as leis e os profetas. Só os dois principais. Por quê? Porque se você está cheio do amor de Deus no coração, tem os frutos do Espírito Santo, Gálatas me dá a resposta. Contra essas coisas não há lei. A lei só serve para você observar. Porque o justo já está justificado porque ele vive da fé. Não livre mais de coisas, ordenanças da lei. E aí todos aqueles que tentam se justificar diante de Deus e dos homens por causa do sábado, da graça tende caído. Está vendo como é que as coisas vão ficando mais claras? Isso é a capacidade de você estudar e o Espírito Santo te abrir o entendimento para você ter discernimento do que o texto está falando. As coisas começam a clarear mais ainda. Quer ver? Olha lá, Colossenses dando a resposta para a gente. Ó. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças. As ordenanças de quem? Do Senhor que deu lá para os israelitas, lá quando eles saíram do Egito. Ó. De alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós cravando na cruz. Olha o que as pessoas fazem de errado e elas não observam. Ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer por causa de comida. Tem pessoas baseando doutrina de salvação em cima de alimento. A não ser que seja alguma coisa sufocada no sangue ou sacrificado oferecido a ídolos. Essas coisas você deve abster-se. Tá dando para entender, né? Bebida. Aqui não está falando sobre a questão de bebida alcoólica, porque bebida alcoólica é bom que você não toque.
para que não escandalize, porque se a pessoa vê você bebendo, vai falar, mas espera aí, ele é cristão e está bebendo bebida alcoólica? É porque o mundo está assim hoje. Então essas coisas é bom que você não toque. Só que tem pessoas baseando doutrina de salvação em Coca-Cola, refrigerante, chá, café. Só pode ser o quê? Ensinamentos falsos. Vamos lá. Ó, olha embaixo aí, ó. Dias de festas. É uma festa secular? Não. Então isso aqui só pode ser festa judaica. Agora, sobre a questão de festas seculares, tem lugares que para o cristão é desapropriado ir. Não é a questão de ele se isolar da sociedade, não. É mais por uma questão de não brincar com a carne por causa de fraqueza, alguma outra coisa. Porque você chega lá, vai ter bebida, vai ter, né, vai ter as coisas alcoólicas ali, enfim, né? Então, se você receber um convite, vai lá. Mesmo que você não queira participar, tudo bem, fica ali no seu canto ali, né? Se não, qualquer coisa, é bom que você não vá por uma questão de segurança pessoal e bem-estar próprio, que envolve a questão de salvação. Ok? Vamos lá. Ou da lua nova. Era um ritual da lua nova. Você vai encontrar isso na lei, na Torá. E a outra referência você vai encontrar lá em Isaías 66, verso de número 23, se não me falha a memória. Vamos conferir lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Isaías 44, Isaías 64, 66, 23. Olha lá, ó. E será desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro. Percebeu agora que Paulo registrou o título lá em cima, advertência acerca das falsas doutrinas? Era que o pessoal tomasse cuidado, para que pessoas não viessem enganar as outras por palavras persuasivas. E aonde que o sábado entra nisso aí? Ó? Olha lá, ó. Ou dos sábados, de forma plural, não é só o do semana. Porque em Levítico capítulo 25 tinha um sábado anual. O povo trabalhava 6 anos, né? De 6 em 6 anos, mas quando chegasse um ano, o povo parava. Então ficava um ano inteiro sem trabalhar. Assalariado, entre outras coisas. Os requisitos importantes ali, né? Então aqui você já começa a observar que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É uma sombra. Adivinha onde que está o descanso do cristão hoje? No Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Tem pessoas falando que quem não guarda o quarto mandamento do sábado está transgredindo a lei de Deus. E eu acabei de apresentar a temática de que o sábado não serve mais. Então você pode viajar no sábado, você pode trabalhar no sábado, você pode passear com a sua família no sábado, pode cuidar do seu pet, pode fazer os seus trabalhos de casa, você pode sair para passear com a sua família, você pode passear na praia. Apesar que eu não recomendo esse lugar assim, né? Mas, enfim, né? Não uma forma de espiritualizar tudo. É uma questão de segurança pessoal e bem-estar próprio, tá? Ok? Tem pessoas que não têm maldade no coração. Então, se for na praia, ela se dá bem. Agora, pessoas que têm algum problema de fraqueza, alguma coisa, aí, amigão, eu recomendo vigiar, né? Acho que se encaixaria melhor, sabe? O pessoal usa aquele texto de Hebreus 4:9 de forma errada. Porque lá no texto está falando assim, ó. Resta ainda um descanso para o... Resta para onde? Para o futuro. Você percebe que as pessoas começam a julgar as outras por causa do sábado? E quando elas fazem isso, elas estão contrariando a palavra de Deus. Por quê? Porque o sábado não serve mais. Cristo cravou o sábado na cruz, cravou a lua nova na cruz, cravou as comidas na cruz, cravou as bebidas na cruz, cravou as festas judaicas na cruz, cravou a circuncisão na cruz. Se eu continuo aqui, isso aqui dá uma lista de supermercado, mas já deu para entender, né? O que Paulo aí estava divertindo as pessoas, né? E aí sabe o que aconteceu? Trouxeram de novo essas doutrinas
Disso o quê? A resposta está no texto. Vamos ler? Vamos lá. Colossenses 2. Vou pegar as partes aqui. Vamos avançar no tempo. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Verso de número 20. Eu vou começar por ele. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Tem pessoas carregando de novo essas ordenanças? Aí Gálatas 4, 10, 11 me dá a resposta que eu preciso. Abre aspas, está lá no texto. Guardai dias, meses e anos, receio de vós que o meu trabalho com vocês foi em vão. Paulo ensinou todas essas coisas para ele. Gente, vocês não precisam mais ficar observando um dia da semana, não. Vocês não estão quebrando a lei de Deus, não. Vocês não estão quebrando o mandamento de Deus. Porque Jesus cravou isso na cruz do Calvário. Acabou. Quem que desfez o sábado? O próprio Senhor. Que coisa, não? Vamos lá. Tais coisas não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Por isso que o texto adverte acerca das falsas doutrinas. Olha lá, ó. As quais coisas têm na verdade alguma aparência de sabedoria? Até parece, né, que eles estão pregando o sábado de uma forma correta, né? Parece uma sabedoria boa, né? Mas olha lá a pancada que o texto dá, ó. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tem pessoas satisfazendo em cima do sábado, condenando os outros por causa do sábado, e eles se autocondenando sozinho. Entendeu agora por que tem pessoas que caiu da graça e não entrou na graça? Aí a Bíblia dá a resposta para tudo. Pode ver que o sábado tem sido uma coisa de debate. Então, sábado não serve mais para a salvação, porque é um ensinamento falso de pessoas que trouxeram falsas doutrinas de volta. Deus abençoe.